Vamos lá, rapaziada do Mundo História, eu sou o professor Bussunda. Hoje nós vamos falar aqui para você sobre o processo de independência do Brasil. Toca a vinhetinha ali, vamos nós, Rui! Bom, rapaziada, nós estamos então para falar sobre sim esse processo aí. A gente sempre fala, ai, Bussunda, é 7 de setembro de 1822, né? Gente, a gente tá falando de um processo que ele é complexo, que ele vai aí de 1808 ou 1807 até 1822 e se engloba dentro de um outro processo que é mais complexo ainda, que é todo o processo de independência das Américas, o processo de queda do antigo regime lá na Europa, o processo de queda do sistema colonial, e a independência do Brasil se enquadra dentro disso tudo aí. Rapaziada, eu poderia pegar e colocar para vocês assim 50 anos, tá? 1775 até 1825, e nesses 50 anos aí a gente vê a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a gente vê a Revolução Industrial se consolidando na Inglaterra, a gente vê o processo de independência do Brasil, da Argentina, do Peru, do Chile, vários países aí. A gente vê o Napoleão aparecendo como a sombra do liberalismo na Europa, a sombra que vai tomando conta da Europa e vai modificando a Europa dentro do pensamento iluminista. Você não tem prazer em viver, Napo? Meu nome é Napoleão. Nós estamos falando, rapaziada, do momento do iluminismo. Nós estamos falando quando o iluminismo aparecia como uma força subversiva defendendo a liberdade, e aí a liberdade de comércio, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e de vir. Quando o iluminismo defende a igualdade, né? Principalmente a questão da igualdade jurídica, que todos têm que ser iguais perante a lei, para acabar com aquela coisa do feudalismo, que tu nasceu nobre, tu é nobre, tu nasceu povo, tu é povo. O iluminismo, ele é subversivo, e a burguesia europeia e as burguesias coloniais, elas defendem o iluminismo. Aliás, a burguesia europeia e as elites coloniais, elas defendem o iluminismo. E aí, rapaziada, uma série de transformações que tem a ver com o iluminismo. No próprio Brasil, a gente vê antes da independência, ali em 1789, a Inconfidência Mineira. A gente vê depois, em 1798, a Conjuração Baiana. Depois a gente vê ainda em 1817, a Revolução Pernambucana. São movimentos que têm inspiração iluminista, só que são republicanos. O Brasil não vai fazer a independência via república. Por que o Brasil não vai fazer a independência via república? Porque em 1807, finalzinho do ano de 1807, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. E essa família real portuguesa em fuga, porque o Napoleão invadiu Portugal, essa família real portuguesa chegou no Brasil, fez a abertura dos portos e acabou dando início a um processo todo de transformação que levou também uma modernização do Brasil e que mais tarde levou à independência do Brasil. O que acontecia, rapaziada? Acontecia que Napoleão Bonaparte, né, agora senhor da França e senhor de parte da Europa, havia imposto à Inglaterra, sua grande inimiga, o bloqueio continental. Observe aqui nesse mapa, gente, ó, o bloqueio continental, o momento em que a Europa toda, tendo um controle direto ou indireto de Napoleão, ela está proibida de fazer comércio com a Inglaterra. Só que Portugal, devido até a laços históricos com os ingleses, devido aí até a tratados e acordos com a Inglaterra, furava o bloqueio continental. Napoleão, para fazer com que Portugal parasse de fazer comércio com os ingleses, acabou invadindo Portugal, desencadeou essa fuga de uns 15 mil nobres aproximadamente para o Brasil. Mas há lugar para tanta gente, Rodrigo. O medo cria os lugares. Ai, Jesus! É aí que veio a Dona Maria Louca, a rainha de Portugal, mas que não governava. Quem governava era Dom João, o príncipe regente, filho dela. Veio a Carlota Joaquina, vieram os filhos de Dom João, entre eles o Pedro, que depois será o primeiro imperador do Brasil. E, rapaziada, esse grupo de nobres chega aqui e realiza então a abertura dos portos. Qual é a importância dessa abertura dos portos às nações amigas? O Brasil até 1808, gente, ele era uma reles colônia, fazia comércio com Portugal, se subordinava ao pacto colonial, esse esqueminha aqui, ó.
Pacto colonial. Tem a colônia e a colônia só faz comércio com a metrópole vende manufaturados e leva gêneros agrícolas ou metais aqui para a metrópole. É uma forma que a metrópole, mercantil ainda, da era moderna, encontrou de se apropriar da riqueza da colônia. Só que esse esquema que eu estou te mostrando aqui do Pacto Colonial, ele necessita que o Brasil faça comércio única e exclusivamente com Portugal. Portugal está ocupado e Portugal não tem mais como fazer comércio com o Brasil. Aí que vem a abertura dos portos. O Brasil agora não tem mais que obedecer ao Pacto Colonial e o Brasil ele passa a fazer um grande comércio com quem? Com a Inglaterra. A Inglaterra, que já subordinava Portugal aos seus interesses, agora aos poucos vai passar a subordinar o Brasil aos seus interesses. E aí os ingleses, que inclusive deram salvaguarda para a família real portuguesa e para aqueles nobres todos que fugiram para cá, os ingleses têm liberdade agora para colocar seus produtos no mercado brasileiro. E o Rio de Janeiro, por exemplo, onde se estabeleceu a família real portuguesa, o Rio de Janeiro acabou se transformando no maior empório a céu aberto da América do Sul a partir de 1808. Os caras vendiam lá coisas absurdas, aqueles casacões de pele, de grossões assim, que é para o frio europeu, vendiam patins de gelo no Rio de Janeiro. O Brasil comprava o que precisava e o que fosse moda também dos ingleses, e a Inglaterra, a partir da abertura dos portos, ela começa a se apropriar cada vez mais desse mercado aqui. Ao mesmo tempo, o Brasil também passa por um processo de modernização. O Brasil agora era então a sede do Império Português. Sim, Portugal está ocupada pelas tropas napoleônicas, e aí essa família real se estabelece aqui e o Brasil é a sede do Império Português num processo que alguns historiadores chamam de a inversão brasileira. O Brasil inverteu de situação. O Brasil, que até então era uma reles colônia, ele é a sede do Império Português e por isso ele demanda de modernização. Banco do Brasil, Casa da Moeda, Jardim Botânico, Imprensa Régia, Liberdade para a Indústria, Faculdade de Medicina da Bahia, etc. O Brasil passa por uma onda modernizadora. Observe, gente, observe. O Brasil, que está passando por uma onda modernizadora aqui a partir de 1808, ele já está formando o núcleo para o país que nasce em 1822. O Brasil ele não fez a independência e tentou se organizar enquanto país. Desde 1808 ele vinha se organizando até com uma burocracia administrativa portuguesa e em 1822, quando ele faz a independência, ele tem uma organização. Então esse é um ponto fundamental para a gente compreender o processo de independência do Brasil, uma organização antes da independência. Então, rapaziada, nós temos dois fatos que nos são bastante significativos e importantes. Primeiro, essa aproximação do Brasil em relação à Inglaterra. Segundo, o que a gente está falando agora, a modernização da estrutura burocrática administrativa e o desmantelamento daquela concepção de colônia que não podia ter nada internamente, não podia ter desenvolvimento, não podia ter indústria e coisa assim. Rapaziada, só que dentro desse processo todo que a gente está analisando, se torna muito importante a gente estar analisando justamente o fato de que a Inglaterra está abraçando o Brasil no seu capitalismo. Os ingleses colocaram ao Brasil em 1810 os famosos Tratados de 1810. Nós temos dois tratados aqui principais, o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de Aliança e Amizade, entre outras coisas, trazia o direito de um inglês ser julgado no Brasil com a lei inglesa, a extraterritorialidade jurídica. Também trazia liberdade de culto para o inglês que não era católico e o Brasil era católico. Inclusive, o Brasil também foi obrigado a acabar com a Inquisição. Existiam ainda tribunais de Inquisição no Brasil, não mais existirão a partir de 1810 com o Tratado de Aliança e Amizade. E, moçada, o Tratado de Aliança e Amizade também fazia com que o Brasil se comprometesse a reduzir o tráfico de escravos para o país. Tu observa que, na verdade, essa é uma questão fundamental para o capitalismo inglês. O escravo, ele não tem grana para comprar, de repente, aqueles produtos ingleses. Os ingleses, desde 1810, eles estão pressionando o Brasil para que o Brasil reduza o tráfico de escravos. Talvez, sim, a gente até pode analisar, os ingleses têm uma concepção humana da coisa, humanista, sim, mas também pela questão econômica, tá? Eles querem ampliar o mercado consumidor e escravo não é mercado consumidor, tá? Nos tratados
tratados de 1810, a gente destaca também o Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de Comércio e Navegação, ele traz aí as taxas de importação e exportação, as taxas ad valorem diferentes, tá? Tu tem, por exemplo, se tu for comprar um produto de Portugal, pagarás 16% de taxa. Se tu for comprar de outro país, 24%. Agora, se comprar da Inglaterra, paga 15% de taxa de importação. Veja, a Inglaterra que já vive o apogeu de sua revolução industrial, né? A Inglaterra que já também tem uma produção em série com barateamento dos preços por causa disso, ela tem a menor taxa para vender para o Brasil. Isso aqui até parece aquelas propagandas daquelas lojas que dá em TV assim, os melhores produtos, as menores taxas, os menores preços. É o que a Inglaterra tem, na verdade, para o Brasil a partir do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, e a Inglaterra vai cada vez mais, como a gente já falou, englobando o Brasil no seu capitalismo. Um ponto importante também disso que a gente está analisando, moçada, é que a família real portuguesa, ela se assentava no Brasil, ela se estabelecia no Brasil, mas ela deveria ter voltado para Portugal. Quando? Em 1815. 1814 derrotaram Napoleão a primeira vez, 1815 Napoleão foi derrotado de novo. Mas se eu soubesse que para cumprir essa missão estava mandando um idiota, deveria ter ido eu mesmo. E o Dom João deveria ter voltado para Portugal para ocupar o seu trono. Dom João não queria voltar para Portugal. Dom João preferia o Brasil. Até hoje a gente não sabe por que Dom João preferia o Brasil. Alguns biógrafos dizem, não, o Dom João ele se adaptou ao clima do Brasil, gostava do Brasil porque se adaptou ao clima. Outros dizem, não, Dom João tinha medo de Napoleão, né? E o fato é que Dom João quis ficar, mas para ficar e não perder o trono em Portugal, Dom João teve que fazer uma manobra. O pessoal do Congresso de Viena, um congresso dos países absolutistas que estão se reunindo tão logo Napoleão foi derrotado, eles exigiam Dom João de volta em Portugal. Então, Dom João, tu tens que voltar, tu é o rei de Portugal, teu lugar é aqui, como é que tu vai ficar numa colônia? Quem governava Portugal era Lord Beresford, um general inglês que ficou então lá governando Portugal e em nome de Dom João. Só que os portugueses não estavam satisfeitos com o Beresford. E os portugueses não estavam satisfeitos também com o absolutismo de Dom João, que mesmo à distância se colocava como um rei absolutista. Em 1815, Dom João transformou o Brasil em Reino Unido, a Portugal e Algarves para satisfazer os seus pares europeus, para satisfazer outros reis. Dom João dizia, ora, eu não estou mais numa colônia, eu tenho Portugal e Algarves, dois países aí na Europa, e também tenho um outro país, um outro reino aqui na América, que é o Brasil. Antes eu tinha dois países e uma colônia, agora eu tenho 3 países e eu estou num dos meus reinos para governar os outros 2. Aparentemente, Dom João tinha resolvido essa questão aí com os outros reis. Porém, a população de Portugal está indignada. E quando o Lord Beresford, em 1820, veio fazer uma visita a Dom João no Brasil, os setores liberais de Portugal se aproveitaram para fazer a Revolução do Porto. A Revolução do Porto de 1820. Rapaziada, a Revolução do Porto ela é uma espécie de revolução francesa, entre aspas, que aconteceu em Portugal. Faz parte de uma série de revoltas liberais inspiradas na Revolução Francesa, aí de 1820, 30 e adiante. O que os caras queriam? Acabar com o absolutismo. Os caras da Revolução do Porto, nós vamos derrubar o Dom João. E aí o Dom João, se voltar, ele vai ter que aceitar uma Constituição. Se não voltar, nós criaremos outro tipo de governo. Para não perder o trono, Dom João voltou para Portugal. Ai, saudade da minha terrinha. Só que Dom João, voltando para Portugal, deixa Dom Pedro aqui, né? Dom João teria tido um diálogo mais ou menos assim com Dom Pedro. Ora, Dom Pedro, estão esses xaropes ali da Revolução do Porto a me incomodar, que tenho que voltar e que não sei o quê. Então, Dom Pedro, espero que você faça o seguinte: deixar-te aí de príncipe regente no Brasil, tu ficas aqui e os caras daqui do Brasil de elite, eles não vão querer voltar a pertencer a Portugal. Os caras de Portugal me querem lá, mas querem também que o Brasil volte à condição de antes de 1818. Tu ficas e tu serás rei. Eu perderei uma região, perderei uma parte das minhas possessões, mas tu ganharás um país para ti, meu filho. O pessoal da Revolução do Porto realmente queria recolonizar o Brasil. A ideia era essa: volta Dom João para lá e o Brasil volta à condição de antes de 1808. Dom Pedro fica aqui,
A elite brasileira vai cercar Dom Pedro, vai abraçar Dom Pedro, e Dom Pedro vai atender aos interesses dessa elite. Aqui nós temos, rapaziada, ó, a imagem de Pedro Américo do final do século XIX sobre a independência do Brasil. Dom Pedro no cavalo branco, às margens do rio Ipiranga, com os dragões da independência. Possivelmente essa imagem é idealizada, né? Não aconteceu nunca. Mas o fato, gente, é que a gente tem um 7 de setembro, a gente tem um dia em que foi declarada a independência, mas o importante para a gente não é entender a imagem. O importante para a gente é entender o contexto. O que estava acontecendo? Existia muita pressão por parte das cortes portuguesas, o pessoal da Revolução do Porto. Dom Pedro, tu tens que voltar para concluir teus estudos, tu foste apenas como um menininho para o Brasil e tu tens que voltar para Portugal. O lugar do príncipe é junto ao seu povo e ao seu país e não numa reles colônia. Os caras queriam que Dom Pedro voltasse, mas a elite do Brasil, que não queria voltar a se subordinar a Portugal, mas também não queria mudanças radicais, não queria transformações significativas nas estruturas socioeconômicas do Brasil, queriam que Dom Pedro ficasse. O que essas elites fazem? Pedem a Dom Pedro que fique. Dom Pedro recebia pressão de um lado, dos portugueses, mas recebia apoio de outro, da elite brasileira. E eles mandam um grande abaixo-assinado. Nós temos ali, a data não é importante, 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Dom Pedro não vai voltar a Portugal. Dom Pedro vai ficar no Brasil e vai receber cada vez mais pressão dos portugueses para que volte. E aí que vai acontecer a cena fatídica das margens do Ipiranga, que dá inclusive base para o nosso hino: ouviram do Ipiranga as margens plácidas do povo heróico brado retumbante. És belo, és forte, és risonho e límpido. Gente, Dom Pedro, sim, estava naquele dia em São Paulo, voltava para o Rio de Janeiro, quando um mensageiro de José Bonifácio, seu braço direito e secretário, entrega uma correspondência a Dom Pedro. Os portugueses estão dispostos a invadir o Brasil, estão dispostos a tomar medidas mais enérgicas caso o Dom Pedro não volte. Aí que vem toda a mitologia. Dom Pedro puxa a espada e grita: independência ou morte! Independência ou morte! Existe até uma possibilidade, gente, que Dom Pedro nunca estivesse num cavalo branco. Estava ele num burro, às margens do Ipiranga. Alguns historiadores, alguns anos atrás, já fizeram inclusive uma pesquisa. Dom Pedro estava com diarreia e tinha uma possibilidade muito grande dele estar fazendo cocô na hora da independência. Está declarada a independência do Brasil! Teve um cara da literatura uma vez que ele viajou e ele falou assim: Dom Pedro nunca falou independência ou morte. Dom Pedro tinha uma amante chamada Inocência, e Inocência brigou com ele e saiu correndo às margens do Ipiranga. Ele, montado no burro, correu atrás, o burro empacou e ele puxou a espada e gritou: Inocência, volte! E as pessoas entenderam independência ou morte. Quem é o tio? Quem é o rapaz aí? Tá pirando, porque tu me pergunta assim: tá bom, mas daí se eu vou fazer vestibular, Enem, tô no colégio, que vai cair numa prova, por exemplo. O Dom Pedro tava no burro, tava fazendo cocô, brigou com a Inocência. Velho, os caras não vão te perguntar essas coisas, os caras não vão viajar nisso aí. Tu tem que entender o que eu te falei antes, o contexto. O Dom Pedro vai proclamar a independência no momento em que a elite brasileira está de mãos dadas com ele, em que a elite brasileira, interessada em manter os seus privilégios, interessado em manter a base socioeconômica com o latifúndio, com a escravidão, com a monocultura, essa elite vai querer um rei. O Brasil não se fragmentou quando fez a independência. O Brasil não teve transformações nem no sistema de governo. A independência mais conservadora que a gente tem dentro do contexto do continente americano é do Brasil, porque o filho de um monarca europeu, agora convertido num monarca americano, fica no Brasil e permite uma independência sem transformações socioeconômicas. Observe, o Brasil independente com a figura de Dom Pedro mantém o regime de monarquia. Ninguém mais conseguiu
fixaram a monarquia aqui na América no processo de independência, só o Brasil. Manteve unidade territorial. Observe os nossos países vizinhos aqui da América Espanhola, se fragmentaram, viraram diversos países, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai. O Brasil era a América Portuguesa, manteve-se integrado. A escravidão se manteve, o latifúndio e a agroexportação se mantiveram e o Brasil faz a independência sem mudar. A grande mudança do Brasil está no liberalismo econômico. O Brasil agora não mais obedecia a um pacto colonial. O Brasil fazia livre comércio, mas esse livre comércio era principalmente feito com a Inglaterra. O século XIX, gente, ficou depois conhecido como o século inglês no Brasil. O Brasil se tornava independente e a Inglaterra abraçava o Brasil no contexto do capitalismo britânico do século XIX. Rapaziada, isso é assunto para uma próxima aula. A organização do primeiro reinado, as estruturas econômicas herdadas aí e todas as complicações e implicações que isso vai ter no Brasil ao longo do período monárquico, que vai de 1828 até 1889. Como eu te falei, numa próxima aula a gente fala sobre isso. Por enquanto era isso. Espero que tenha ajudado. Fica aí o nosso abraço. Fui!